nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 112. Começamos hoje mais um livro da Sagrada Escritura. Começamos hoje o segundo livro de Reis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje iniciando o segundo livro dos Reis, mais um livro da Sagrada Escritura. Eu confesso que agora, quando nós estamos vendo tantos nomes de reis, tantos personagens diferentes, seguramente é ainda mais difícil nós memorizarmos os nomes. Para nós não nos perdermos, no dia de hoje, começando um novo livro, o padre vai fazer assim. Nós temos 3 capítulos, cada capítulo o padre vai dizer uma frase, uma palavra. Então isso daqui é o pensamento central e depois nós vamos tentar compreender o que nós temos a partir deste pensamento principal. Então, antes disso, o essencial aqui, nós estamos no período da monarquia. Aqui existem 2 reis. Um rei na parte norte, das 10 tribos do norte, que nós chamamos de Israel, e depois nós temos um rei no sul, que nós chamamos de Judá, das 2 tribos do sul. Aqui nós vamos focar em 3 realidades diferentes. As 2 primeiras nós vamos ver o norte, depois no terceiro capítulo nós vamos ver o norte e o sul juntos. Aqui nós temos, no primeiro capítulo, o sucessor do rei Acás, que foi um dos piores reis que teve em todo Israel. Nós temos aqui o rei Ocosias. Então nós vamos memorizar esse nome. Primeiro capítulo, segundo reis, Ocosias. E aí depois, o segundo capítulo de Segunda Reis, o segundo capítulo nós vamos ver um pouco, talvez seja a parte mais interessante aqui. Tudo é interessante, quando o padre diz a mais interessante é aquela que é mais próxima da nossa realidade, que pode nos ajudar a rezar mais. Segundo capítulo, nós vamos ver sobre Eliseu, como que começa ali Eliseu exercendo a sua profecia. Eliseu que ficaria no lugar do profeta Elias. Então, quem conhece alguém com o nome de Eliseu ou com Elias, nós sabemos que eles são reis, eles são profetas do norte, em um período que Israel ele estava muito corrompido. Ali teve o rei Acás, que através do conselho da sua mulher Jezabel, através das palavras da sua mulher Jezabel, nós sabemos ali que Acás ele acabou pegando Nabote e tomou a vinha que era daquele homem muito simples. Então, nós temos ali uma grande corrupção, uma corrupção moral, uma corrupção em todos os sentidos. E aí, então, no segundo capítulo, nós temos aqui como personagem principal Eliseu. E aí nós vamos para o terceiro capítulo, aqui acontece algo que nós já tínhamos visto no dia de ontem, Israel e Judá. Todas essas tribos, elas começam a se organizar, elas começam a ficar um pouco mais próximas, e o que faz essas tribos se organizarem é a guerra. Eles se unem para vencer os moabitas. E aí nós devemos lembrar, aqui antigamente o problema eram os arameus, que estavam mais no norte, e aqui nós temos os moabitas, que estão um pouco mais no sul. Então aqui nós temos os moabitas. Antigamente tínhamos os arameus. Então aqui acontece uma união entre eles novamente. Então vamos começar. Primeiro capítulo, Segunda Reis, nós temos aqui um rei que merece a nossa atenção, que é o sucessor do rei Acás, Ocosias. Padre, preciso lembrar esse nome? Pode ser que daqui uma semana a gente nem lembra mais. Porém, é interessante nós vermos o que Deus quer nos ensinar com isso. Nós podemos aqui aprender muito com a palavra de Deus e também seguramente com a vida de Ocosias. Então, o texto começa assim,
Segunda Reis merece ser lido, porque tem coisas que é mais difícil de resumir. Diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Então aqui nós já vimos, Moabe está ali no sul, muito próximo do Rio Jordão. Eles se revoltam contra Israel. Ocosias caiu da sacada de seu aposento em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros dizendo-lhes: ide consultar Baal-Zebuc, deus de Acaron, para saber se ficarei curado desse mal. Imagina, ele caiu, teve um acidente e ele pediu para consultar Baal, o deus de Acaron. Mas o anjo de Javé disse a Elias, o tesbita: levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei da Samaria e dize-lhes: porventura não há um deus em Israel para ides consultar Baal-Zebub, deus de Acaron? Por isso, assim diz Javé: não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. Então Elias partiu. Então veja que nós temos o sucessor do rei Acaz, aqui um período de grande corrupção, ele cai de uma escada, de uma sacada, e aí ele tem um acidente e ele queria saber se ele ficaria recuperado ou não. Então o que o rei faz? Ele vai consultar, entre aspas, um deus pagão. E aí, aqui naquele momento ainda era profeta Elias, ele recebe 50 mensageiros, 50 homens vindo do rei Ocosias. E aí ele diz que o rei ele não seria curado, e naquele momento aqueles 50 mensageiros, aqui também um dia nós vamos ter que entrar em mais detalhes e conversar com Deus, porque a rigidez aqui foi tão grande também nesse momento. Na verdade, podemos estudar com mais atenção e poderíamos encontrar uma resposta. Então vieram 50 comandantes, 50 mensageiros e foram se encontrar com Elias. E aí Elias disse assim, Elias disse assim ao chefe dos 50, se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e te devore a ti e aos teus 50. E o fogo desceu do céu e os devorou. E aconteceu assim 3 vezes. Então o rei, que foi buscar, como se fosse um oráculo, foi buscar consulta de um deus pagão, ele mandou missionários enviados, mandou pessoas ali para consultar Elias. E Elias disse que aquilo não agradava a Deus, e depois aqueles 50, eles foram consumidos pelo fogo. Isso aconteceu 3 vezes. E aí no final da vida esse rei Ocosias, ele não saiu do leito que ele estava, vimos agora há pouco que ele sofreu um acidente, e aí depois ele acaba falecendo. Então, aqui, o que é importante saber do rei Ocosias, ou desse rei que vem depois de Acaz? Padre, tantos nomes, preciso guardar todos esses nomes? Talvez a gente vai esquecer o nome, mas a gente tem que ter essa clareza. Os reis de Israel, que vieram depois de Davi, depois de Salomão, que deveriam servir a Deus, quando eles tinham problemas, essa é a mensagem principal, quando eles tinham problemas, buscavam deuses estrangeiros, mas não buscavam Javé. Então, junto aqui com esta coluna, com esse paralelo que nós temos, que é a monarquia, que é os reis, nós temos aqui uma outra coluna, nós temos aqui um paralelo, que é os profetas. Então, como os reis iam se perdendo, como eles se afastavam de Deus, nós tínhamos aqui os reis, então, ao lado deles, para corrigir, repreender, ensinar e não deixar o povo escolhido perder o caminho, nós temos aqui os profetas. E aí o capítulo 2, um capítulo muito interessante, vocês leem com calma, meditem. Muitos santos comentaram, refletiram e viram sobre isso. Aqui nós começamos algo chamado ciclo de Eliseu. Nós vimos no começo do capítulo 2 como Deus, ele levanta, ele leva, ele conduz o profeta Elias para o céu. Aqui diz que Elias ele foi levado para o céu em uma carruagem de fogo. Existem comentadores, pessoas que estudam a Bíblia e dizem assim, aqui a igreja não tem uma definição, um pensamento oficial. Eu penso que é muito interessante. Será que Elias morreu? Eu penso que sim, pode ter morrido. Mas padre diz que ele foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Então, Elias, para eles, era um modelo de profecia, um modelo de seguimento a Deus. Não cabia na concepção daquele povo que ele tivesse conhecido a morte. Então, ele foi levado
para Deus como se fosse uma carruagem de fogo. O texto não diz que ele não chegou a morrer, o texto não entra nesses detalhes, mas o texto diz que ele foi levado para o céu. Então aqui é o principal. Elias foi um grande exemplo de profeta, ele foi levado para o céu. E aí ele deixa no seu lugar, e aqui tem todo um rito que se estende o manto, e depois Eliseu ele diz assim, eu quero fazer só um pedido, se eu puder eu quero fazer só um pedido. Aqui nós lembramos um pouco Salomão, porque nós estamos falando de profetas, não de reis, com Elias, com Eliseu. E aí Elias, o que você deseja? Vai lá Eliseu e diz, eu quero ter o teu espírito, que eu tenha o teu espírito. E aí depois Eliseu, ele recebe força, sabedoria, e ele fica no lugar do profeta Elias. Vamos um pouco adiante, tem aqui uma passagem no final do capítulo 2, que eu confesso que quando eu li eu coloquei assim até um sinal de sorriso, de risada, que eu achei muito interessante. Elias já tinha morrido, quem ficou no lugar de Elias foi Eliseu. Então o profeta é Eliseu, ele é o sucessor de Elias. E aí de repente diz assim, Elias, que já tinha subido para o céu, que tinha ido a Deus, ele deixou Eliseu. E Eliseu, ele acabou realizando um grande milagre, o milagre das águas. O texto diz ali, um texto que eu penso que merece ser lido no versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu senhor, mas as suas águas são ruins e tornaram o país estéril. Então, de repente, aqui Elias desaparece, fica Eliseu. As pessoas vêm, aproximam-se dele e dizem, olha, este local é agradável, mas as águas são estéreis. E aqui acontece talvez o primeiro grande milagre, por intercessão de Eliseu. Disse ele, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou sal e disse, assim fala Javé, eu saneio estas águas e elas não mais causarão nem morte nem esterilidade. E as águas se tornaram sadias até hoje, segundo a palavra que Eliseu pronunciara. E aqui, depois na sequência, uma passagem que essa eu acabei dando risada, parece até um bullying, diz assim, de lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombavam dele, zombavam de Eliseu, e diziam assim, sobe careca, sobe careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Javé. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo e então voltou para Samaria. Então tem algumas passagens na Sagrada Escritura que são no mínimo interessantes, ao mesmo tempo que parecem cômicas. Para a nossa realidade, elas parecem assim muito duras, mas seguramente Deus quer dizer algo com isso. Então nós temos aqui, essa é a mensagem principal, deixou o reinado, deixou a profecia, aquele que foi levado para Deus, o profeta Elias, e aí fica no lugar dele, Eliseu. Tem um dado aqui interessante. Neste terceiro capítulo, nós vamos ver que 3 povos se uniram para vencerem Moabe. Ali no versículo 9, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e depois eles foram vencer, eles foram guerrear contra o rei de Moabe. E interessante também que a Sagrada Escritura diz que esses 2 reis, tanto de Israel quanto de Judá, foram se aconselhar com o profeta. E aí Eliseu, ele ouviu apenas um dos 2 reis. Ele ouviu apenas o rei de Judá, o rei Josafá. Por quê? Porque seguramente aqui já fica muito clara a corrupção dos reinos do norte, aquele local que ele estava. E aí, esse terceiro capítulo mostra que tem essa proximidade entre o norte, o sul, entre aqueles 2 reis diferentes que estavam os 2 ali em Israel, em Judá, e depois esses povos vencem os moabitas e Israel, ele começa a caminhar para aquilo que aparentemente seria um momento de paz, um momento de tranquilidade, mas isso daqui é sempre muito passageiro. A história ela vai sempre se repetindo. O povo se afasta de Deus, o povo não é fiel à aliança, depois vem povos estranhos, ou vem pessoas dentro do próprio reinado que tentam questionar, que tentam guerrear, que tentam vencer a monarquia, e aí acaba virando sempre um ciclo. Acontece o pecado,
acontece o sofrimento, depois tem o clamor, aqui não é mais o juiz, mas é uma intervenção de Deus a partir do profeta, e o povo vence as dificuldades, tem um momento de paz. E depois volta o pecado e o círculo vai se repetindo. No final desse dia, nós vamos guardar assim: a monarquia estava dividida e cada vez mais o povo se corrompia. E nessa corrupção, quem mantinha a esperança da vinda daquilo que seria um dia o Salvador, quem mantém o povo ainda com fé, com os olhos voltados para o Senhor, são os profetas. E aqui nós começamos, nesse segundo livro de Reis, a ver uma grande referência de profeta, que foi Eliseu. Amanhã nós teremos 2 capítulos que são muito interessantes, o capítulo 4 e o capítulo 5 de 2 Reis. Nós teremos o exemplo da viúva e depois nós teremos a cura de Naamã. Então esses 2 capítulos, quem conhece alguém com o nome de Eliseu, se vocês querem conhecer mais sobre a história dele, aqui nós vamos tendo daqui para frente, nos próximos capítulos, como personagem principal, a ação de Deus através de Eliseu. Aqui nós vamos ver um grande profeta. Então, uma notícia boa amanhã, nós não temos tantos conflitos, tantas guerras, é um ambiente um pouco mais tranquilo. Nós vamos ver a grandiosidade dos profetas nesse período aqui tão difícil da monarquia no Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, força, vamos adiante. Que Deus nos ajude a lermos, meditarmos e crescermos com a Sagrada Escritura. Com a graça de Deus, no final do ano, nós vamos dizer: esse ano eu li a Bíblia toda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.